Olá! Você sabia que não é de hoje o nosso problema com fake news? Meu nome é Rafael e esse é o Cresça em 10 Minutos. Pode soltar a vinheta. Respondendo à pergunta, sim, nosso problema com notícias falsas não é de agora, já vem de muito tempo. A carta aos Colossenses, que é aquilo que nós vamos estudar hoje, está diretamente relacionada a falsos ensinos, a pessoas que estavam se infiltrando na igreja para disseminar falsas doutrinas. Mesmo em uma igreja saudável, é possível que isso aconteça. Mesmo em cristãos saudáveis que têm uma vida devocional, é possível que elas deem ouvidos a falsos ensinos. Por isso, é importante estarmos juntos como igreja. A carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo na prisão ainda, em uma prisão, provavelmente em Roma, onde ele envia esta carta para que os nossos irmãos lá na cidade de Colosso pudessem ouvir acerca destes ensinos e entender que Cristo é o suficiente para todas as nossas necessidades. Só precisamos dele. Inicialmente, no capítulo 1, Paulo se identifica como o apóstolo, diz que é ele que é o escritor daquela carta e começa a elogiar os colossenses. Ele começa assim, no capítulo 1, versos 3 a 5. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Aqui é importante que a gente veja essas três palavras, a fé, o amor e a esperança. São marcas de cristãos saudáveis, são marcas de uma igreja saudável. Então ele começa elogiando e mais na frente ele diz que por causa disso, Paulo continua orando para que a igreja seja fortalecida. Mas além do elogio, ele tem que começar a ensinar a igreja em algumas questões. Pouco mais à frente, ele começa a combater estes falsos ensinos. E como é que ele combate um falso ensino? Com a verdade. Com a verdade que a gente rebate o falso ensino, que a gente rebate a mentira. A partir do verso 15 do capítulo 1, Paulo começa a escrever sobre um hino, provavelmente um hino que já existia dentro da igreja primitiva, que exalta a Cristo de todas as formas. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias. Pouco mais à frente, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo quem é o Senhor Jesus e está dizendo que ele é suficiente para mim, que ele é suficiente para você. E da mesma forma, como está escrito lá no capítulo 1 do Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido. Passada essa supremacia de Cristo, ele começa a diretamente rebater os falsos ensinos, que está lá no capítulo 2, principalmente a partir do verso 8, onde ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pouco mais à frente, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Não é necessário outras coisas, não é necessário uma circuncisão na carne, não é necessário uma marca da carne.
Paulo aqui está dizendo sobre a nova aliança, onde o batismo, este sim, é a marca, né, a nossa representação física da nova aliança. Aqui ele fala mais uma vez acerca da importância dessas duas ordenanças, que é o batismo e posteriormente a ceia, onde ele trata em outra carta. Ele segue ainda acerca de rituais, no capítulo 2, versos 16 a 23. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou do dia de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não é necessário seguir rituais, não é necessário voltar às práticas judaicas. O que nós temos aqui é a possibilidade de vivermos uma vida em Cristo somente, sem nos arraigarmos a outras espécies de rituais, a outros tipos de rituais, como esses que ele está dizendo, inclusive em relação a festas quanto à lua e aos sábados. Pouco mais embaixo, ele diz, um pouco mais à frente, ele diz assim: por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens. Não precisamos seguir mais rituais, porque em Cristo tudo foi feito, tudo foi cumprido e temos uma nova liberdade em Cristo. Passada essa parte, onde o apóstolo Paulo trata acerca da supremacia de Cristo e começa a rebater as falsas doutrinas, o apóstolo Paulo passa a falar sobre a nossa vida comum. Ele passa a dizer sobre como devemos nos tratar uns aos outros e como devemos nos portar nas situações. No capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Mais à frente ele diz: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Essas práticas não são práticas do cristão. O cristão não se ira com facilidade, né? A palavra diz, Jesus dizendo que eu posso me irar, mas não posso pecar. A ira não é do nascido de novo. A maledicência, palavras que não condizem com o cristianismo, idolatria, inveja, nada disso provém do cristão. Então, se você já se pegou alguém dizendo que eu sou assim mesmo, de vez em quando eu vou explodir, eu falo o que eu penso e falo de qualquer forma. Se você é nascido de novo, querido, esse não é você. Você é uma pessoa amável, você é uma pessoa que da sua boca só saem palavras de bênção. Como o Senhor Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Estes somos nós. Nós somos pessoas que ouvimos a palavra do Senhor e da nossa boca só sai bênção. Dela não sai maldição. Todas as outras coisas são coisas do velho homem. Então é assim que a nossa vida é. A partir do verso 12 do capítulo 3 ele fala: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é o caminho que o cristão deve seguir. É um caminho de mansidão, um caminho de paciência, de compaixão e bondade. Mas não é só isso. Paulo também nos fala acerca de como é a nossa vida em casa. Se nós temos que agir com mansidão e com bondade em todas as áreas, em casa nós temos outras coisas a serem observadas também. No capítulo 3, versos 18 a 25, Paulo começa a orientar como os lares devem seguir. Ele fala sobre o tratamento do marido com a esposa, fala do tratamento da esposa com o marido, fala sobre os filhos e fala sobre os servos. Todos aqueles que estão no ambiente doméstico, como eles devem agir em harmonia. E Paulo lembra que em Cristo não existe judeu nem grego, não existe divisão de pessoas. Todos nós somos salvos, todos nós vamos morar no mesmo céu e por isso devemos tratar
uns aos outros, como Cristo nos trata. Este texto diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores. Tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos um para os outros, como tratamos uns aos outros, deve refletir como nós trataríamos o Senhor, como falaríamos com o Senhor. Na obra de Deus, nós agimos relaxadamente? Não. Então, por que em casa nós faríamos isso? Porque dentro da nossa família agiríamos assim. Nosso sentimento dentro de casa também deve ser o mesmo sentimento e a mesma prática daquilo que fazemos quando fazemos para o Senhor. Por fim, o texto trata de uma saudação final. O texto orienta para que essa carta seja lida para a igreja e seja lida para outras igrejas, encerrando com uma bênção final. E este foi o Cresça em 10 minutos. Fizemos um breve panorama acerca das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, aquilo que é mais importante. Lemos alguns trechos e vem mais por aí. Acompanhe as nossas aulas, acompanhe o nosso aplicativo, onde você receberá todas as notificações sobre as aulas e os cultos. Fique com Deus e até a próxima.